Fala pessoal, que Deus abençoe a sua vida, Pastor Arlindo por aqui e esse é mais um vídeo do Teologia For You. Eleições 2022, vamos falar sobre isso? O cristão e a sua consciência política. Sejam bem-vindos, você que já é inscrito no canal, meu muito obrigado, curta o vídeo se você gostar, compartilhe, espalhe o vídeo com o maior número de pessoas possível. Se você é novo no canal, dá uma passeada por ele, tá bom? Não curte nada ainda, mas dá uma passeada por ele. Se você gostar, dá o seu like, se inscreve no canal e compartilha os vídeos. Nos ajuda a crescer o Teologia For You, tá bom? Esse vídeo em especial, eu não quero aqui trazer esse vídeo a você para te induzir induzir o seu voto, melhor dizendo. O que eu quero aqui é trazer consciência a cada um de nós, principalmente os cristãos espalhados por todos os lugares e que, porventura, venham assistir a esse vídeo. Ouça até o final, deixa eu tentar te ajudar neste momento tão decisivo para a nossa nação, a incrível nação brasileira, ok? Então, muito bem, vamos lá. Deixa eu te dizer, eu não quero dizer para você em quem você vai votar, como eu falei. Eu não vou dizer em quem você deve votar, mas eu quero te dizer em quem você não deve votar. Então preste atenção, tá bom? Primeira dica que eu quero passar aqui para você, primeira coisa que eu quero falar com você. Lembrando que muitas pessoas são contrárias a nós falarmos isso, pastores, líderes, cristãos de um modo geral. O Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, tem uma frase muito boa dele que eu gosto muito, que diz assim: enquanto nós tivermos alimentarmos a mentalidade de que política e religião não se discutem, nós vamos manter nos púlpitos falsos profetas e vamos manter no poder os corruptos. Então, queridos, discute sim, política e religião se discute, porém com consciência e com cidadania, o exercício da nossa cidadania, pensando sempre no coletivo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer para você e compartilhar com você para tentar te ajudar neste momento. A eleição brasileira de 2022, ela é decisiva demais, querido. Ela é uma decisão fundamental, é uma eleição que vai decidir os próximos anos da nossa nação, de retração ou de crescimento. Então, precisamos decidir e precisamos votar, tá bom? Agora, eu quero te dizer em primeiro lugar, não mantenha o seu foco somente na eleição presidencial. Ela é importante, mas é também muito importante e fundamental a eleição lá no seu estado. Em quem você vai votar para governador, em quem você vai votar para deputado estadual, em quem você vai votar para deputado federal, em quem você vai votar para senador. Porque se você tem a sua mentalidade, você tem a consciência, eu não posso votar numa pessoa para presidir o Brasil, uma pessoa que seja, por exemplo, envolvida com corrupção, um corrupto. Eu quero votar numa pessoa limpa, honesta. Então, muito bem, você está certo. Agora, não adianta eu votar num presidente para colocar lá na presidente uma pessoa honesta, uma pessoa limpa, ilibada, e lá no meu estado eu votar em corruptos. Pessoas que estiveram envolvidas e que estão envolvidas em escândalos, em corrupção, em roubo do numerário público. Então, ou seja, nós não podemos, queridos, desprezar as eleições lá do nosso estado. Essa é a primeira coisa que eu quero compartilhar com você. Então, foque em quem você vai votar para deputado estadual. Em quem você vai votar para deputado federal. Em quem você vai votar para senador. Você vai votar numa pessoa que prometeu uma brechinha lá no serviço público para um parente seu? Você vai votar para quem te deu aí um milheiro de telhas, para quem te deu uma saca de cimento? Você ainda está nesse tempo? Veja onde estamos como nação por causa desse tipo de voto, por causa desse tipo de candidato. Então deixa eu falar para você, foque também na eleição estadual,
como você está focado na eleição presidencial. Então, primeira coisa aqui dentro desse tópico que eu quero falar para você: não vote em candidatos que já têm mandato. Já estão no segundo, no terceiro, no quinto mandato e nunca fizeram nada pelo seu estado. Nunca, eu não estou falando em você pensar em você, eu estou falando em pensar no coletivo. Nunca fizeram nada pelo seu estado. Só estão lá fazendo da Assembleia Legislativa ou da Câmara Federal um cabide de emprego para ele e para os seus asseclas. Então não vote em candidatos assim. Mas, pastor, eu quero reeleger o meu deputado estadual. Ele prestou serviços à comunidade? Ele prestou serviço ao Estado? Então reeleja, vote nele novamente. Agora, se esse candidato está lá, passa eleição e mais eleição, e ele só se reelege e nunca faz nada, queridos, passe a pensar no novo, passe a pensar no candidato aí que se apresentou, que é uma nova opção. Olhe o passado dele, olhe de onde essa pessoa vem, quais são seus planos, quais são suas plataformas de governo, o que é que ele pensa. Então examine esse novo candidato aí e dê a chance para uma nova pessoa. Quem sabe aí está a mudança que nós necessitamos. Então tente inovar, dê a oportunidade, renove, principalmente o Senado Federal, para quem você vai votar também agora nessa eleição de 2022. Candidatos a governadores, candidatos à reeleição, principalmente. Presta atenção, esse governador aí do seu estado, você vai votar nele para ele ser reeleito? Ok. Olhe agora olhe um pouco para trás. Como é que esse governador tratou você? Como é que esse governador tratou a população no período de pandemia? O que ele fez com os recursos federais que foram enviados lá para o seu estado? Então, antes de dar o seu voto para reeleger esse cidadão, procure ver o que é que ele fez para você, para sua família e para os seus conterrâneos aí, para o pessoal do seu estado, para a população em geral. O que é que esse governador fez? Como ele tratou vocês nesses últimos 4 anos, principalmente no período de pandemia? Como é que ele tratou os recursos públicos, principalmente os enviados, né, pelo governo federal, agora nesse período de pandemia pelo qual passamos? Preste atenção nisso daí também, tá bom? É mais uma dica que eu te dou. E nós vamos votar para presidente. Essa é, digamos, a principal, né, eleição, o principal foco. Vamos votar para presidente. E a eleição para presidente no Brasil está polarizada. Praticamente ela está resumida a 2 personagens. Bolsonaro de um lado, Lula de outro. Aí talvez você esteja aí, quem sabe ainda indeciso, ou você já tem o seu lado, você já definiu o seu voto. Antes, eu quero te dizer uma coisa. Você, principalmente você que é cristão, eu vou te dizer, você não deve votar em candidatos que defendem, número 1, ideologia de gênero. Você é cristão? Você não é um cristão? Você não defende o evangelho? Você não prega o evangelho? Você não se diz um seguidor de Jesus Cristo? Então, queridos, você crê na Bíblia Sagrada? Então você não pode votar em candidatos que defendem ideologia de gênero. Você não pode, você não deve votar em candidatos. Segundo, candidatos que defendem o aborto. Nós somos pela vida desde a sua concepção. Então, você é cristão, você não deve votar em candidatos que defendem o aborto. Nós somos pela vida. Terceiro, você não deve votar em candidatos que defendem a destruição da família tradicional. Olhe para os candidatos de uma forma geral. O que é que eles falam sobre família? Qual o pensamento deles sobre família? Então, não vote em candidatos que defendem a destruição da família tradicional. Quarto, não vote em candidatos que defendem a legalização das drogas. Não vote, você não deve votar. Você é um cristão. O camarada está lá defendendo a tese que a liberação das drogas é uma coisa boa para a sociedade e você, como cristão, vai dar um voto a uma pessoa dessa? Você não deve votar em pessoas assim. Olha o exemplo da Califórnia, nos Estados Unidos. Olhe lá como é que estão os dependentes químicos depois da legalização. O que é que melhorou? Nada, absolutamente nada. Quinto, não vote, você não deve votar. Você e eu, como cristãos, não devemos votar em candidatos
que defendem o comunismo e apoiam governos totalitários. Não vote em candidatos que defendem o comunismo e que defendem ditaduras. Não vote. Você deve votar em candidatos que lutam pela democracia e liberdade. Sexto lugar, não devemos votar. Você não deve votar em candidatos que defendem e apoiam a doutrinação ideológica das nossas crianças nas escolas. Em sétimo lugar, você não deve votar em candidatos que defendem e apoiam e pregam a censura. Nós somos pela liberdade de expressão e pensamento. Então não vote, você não deve votar em candidatos que defendem a censura das mídias e da imprensa em geral. Em oitavo lugar, não vote, você é cristão, não vote em candidatos que defendem a perseguição religiosa. Há uma perseguição, há um deboche contra líderes, contra pessoas crentes, contra a expressão da sua fé. Nós temos visto nos últimos dias, você não deve votar em candidatos que debocham, que defendem a perseguição. Outro dia, um desses candidatos andou falando aí que, se eleito, vai colocar padres e pastores no seu devido lugar. What? O que isso quer dizer? Você é cristão? Você não deve votar em candidatos assim. Em nono lugar, você não deve votar em candidatos com o passado sujo, ficha suja, criminosos que estiveram envolvidos em roubalheiras, em corrupção. Querido, você é um cristão, você não deve votar. E até você que não é cristão, que não professa fé alguma. Tem gente que não professa fé alguma e tem muito mais consciência do que cristãos. Então nós que somos cristãos vamos votar em pessoas envolvidas com bandidagem na política. Essas velhas raposas que passaram a vida sugando o recurso público brasileiro. Então você não deve votar nesses candidatos. E em último lugar, eu quero falar para você. O presidente eleito que toma posse a partir de janeiro de 2023, não esqueça, terá o direito constitucional de indicar mais 2 ministros para o STF. Queridos, veja para onde estamos indo. Estamos debaixo de uma ditadura do judiciário, sobre a qual disse Rui Barbosa, um dos maiores juristas do Brasil. Essa é a pior das ditaduras, porque não temos contra ela a quem recorrer. E é o que estamos vivendo hoje no Brasil. Você veja aí, ó, desmonetização de canais, perseguição a jornalistas, a políticos conservadores, né, da ala conservadora. É o que está acontecendo. O próximo presidente, o que foi eleito, terá direito a indicar mais 2 ministros para o STF. Imagine. Então o seu voto tem um alcance muito grande. E para encerrar esse vídeo, querido, deixa eu falar para você. Você está indeciso. Estamos na reta final. Temos basicamente a eleição polarizada entre 2 candidatos. Então, desses 2 candidatos que estão à frente, Bolsonaro e Lula são os 2 candidatos. E você diz assim, eu não gosto de nenhum. Um por isso e por aquilo e aquilo outro. Outro por isso e aquilo outro. Você tem seus motivos. Você não gosta de um, nem gosta de outro. E você não vê uma terceira via. Aí você decidiu assim, eu vou anular o meu voto. Ou eu vou me omitir de votar. E eu quero te dizer aqui, eu quero apelar para você aqui, querido irmão em Cristo Jesus, pessoa amada que me assiste agora, independente da fé, não deixe de votar. Olhe para o exemplo do Chile, querido. Ficaram 18% das pessoas, se não estou enganado, que decidiram não votar. E essas pessoas decidiriam a eleição. Porque entrou um candidato lá, né, que está detonando com a economia do país, que propôs uma nova constituinte para o país. Olha para onde isso vai. Só que as pessoas que não votaram poderiam ter decidido.
Então você no Brasil é a mesma coisa. Você não gosta de um, nem gosta de outro. Não simpatiza com um, nem simpatiza com o outro. Deixa eu te dizer uma coisa. Observe. Qual o menos ruim? Mas dê o seu voto. Porque o seu voto é decisivo para o destino do nosso país. Tá certo? Então pense no que eu te falei. Qual o menos ruim? Você tem que brigar. Um exemplo. Você tem que brigar. Você tem que lutar. Aí você tem um camarada que você vai brigar, ele tem 2 metros de altura. Um tanque. O outro tem 1,5 metro. Pequenininho. Mas você tem que brigar. Você não pode evitar. Você tem que lutar. Você vai lutar com quem? Você vai escolher quem para lutar? O malvadão lá de 2 metros de altura ou aquele lá de 1,5 metro que você pode dar conta? Então, querido, é a mesma coisa, preste atenção. Nós temos um que não é bom, temos um que é ruim e temos um que é menos ruim, na sua concepção. Você vai votar em quem? Vote no menos ruim, tá bom? Vote no menos ruim. Então era esse o recado que eu queria deixar para você. Um forte abraço, vá votar no dia 2 de outubro e ajude a decidir o futuro da nação brasileira. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus. Até a próxima.